Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Carrijo, sou naturólogo e quiropraxista e o tema do vídeo de hoje é sobre água e oxigênio. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou trazer aqui de uma maneira bem mais técnica e aprofundada, com diversas citações de pesquisas profundas, sérias, de grande renome, para fundamentar muito bem tudo que eu falo aqui nas minhas consultas e tudo que eu falo em todos os meus vídeos. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente e eu peço para que você fique até o final, porque isso aqui é de extrema importância para que todas as pessoas saibam, porque afinal 70% do seu corpo é água. Se você não souber da quantidade de água, a qualidade da água que você toma, aí você tá lascado, tá? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Antes de eu começar a falar de água, eu quero falar sobre homeostasia. E o que é homeostasia? Homeostasia é a capacidade que o nosso corpo tem de se reequilibrar, de se curar. Por exemplo, quando eu faço um corte aqui, eu não preciso fazer absolutamente nada. Meu próprio corpo vai se encarregar de resolver aquele problema ali, certo? Acontece que esse mecanismo acontece com todo o nosso corpo 100% do tempo. Nossas células são recicladas e toda essa química orgânica acontece, supondo que a homeostasia esteja em dia, ou seja, esteja em equilíbrio. Então eu vou trazer aqui agora um texto do Arthur Guyton, que é o maior fisiologista do mundo, né? E assim, o livro dele foi o mais fundamentado de todos. Tanto é que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o livro dele é obrigatório para todo profissional em áreas, de nível superior na área da saúde. Então, bora lá. Homeostasia. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo, o corpo humano ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global, e não das funções de partes individuais, completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a outra questão, totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia, esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, ó pessoal, prestem bem atenção aqui, ó. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados. Isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo humano como um todo não pode mais sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Então, voltando aqui, o que essa coisa toda significa? Eu disse que o nosso próprio corpo tem a capacidade de se curar. Só que para que isso ocorra de maneira satisfatória, a gente precisa dar condições do corpo fazer isso. Só que com a alimentação atual, tudo industrializado, perdeu-se muito o natural hoje em dia, né? Tudo é muito rápido, é miojo, é bolo, pão, biscoito, blá. Essa coisa toda intoxica nosso corpo. E com isso, a nossa homeostasia fica enfraquecida, deixando nosso corpo propenso a doenças. É isso, a estrutura da coisa toda, de todo profissional da saúde, tem que ser exatamente essa. A base é restaurar a homeostasia da pessoa doente. Ponto. O que acontece? Além assim, da alimentação intoxicante, essa coisa toda, precisa ficar muito bem definido o seguinte. A gente tem que entender o que são emunctórios, certo? Emunctórios são canais de eliminação de toxinas, e temos apenas 4. Temos pele, rim, intestino e pulmão. Só esses 4, nada mais. O que acontece? As pessoas hoje em dia, às vezes não suam, não vai no banheiro direito, fazendo nenhum número 1, nenhum número 2, e também a pessoa não sabe respirar direito, e quando respira direito, ela vai lá, fuma. Vamos dar um exemplo aqui, entendeu? Então assim, essa coisa toda intoxica nosso corpo, e um corpo desse jeito não fica com as capacidades homeostáticas em dia. Consequentemente, é uma pessoa doente.
Então, vamos enfatizar um pouquinho desses 4 canais de eliminação de toxina aqui. Vamos falar da pele primeiro. As pessoas não estão nem aí, vai lá, passa um monte de produto químico, mulheres com cheio de maquiagem, assim, essa coisa toda, isso intoxica o organismo. Então, esse canal de eliminação de toxina geralmente fica comprometido, né? Porque além de não, vamos supor, desodorantes, assim, né? Eles tampam nossos poros que deveriam estar eliminando coisas, e ao invés da gente não deixar eliminar, vai lá e ainda manda química para dentro. Então, assim, o sujeito está lascado, tá? Então, pele já foi, vamos lá, intestino. Tem gente que não defeca, tem gente que fica 3 dias sem ir no banheiro. Já conversei com pessoas que ficam 1 semana. E isso não é razoável. Uma pessoa assim é uma pessoa extremamente doente. Uma hora ou outra vai aflorar alguma doença de alguma maneira. Né? Porque é através do nosso intestino que nosso sangue é purificado. Né? Nosso sangue, eles saem das veias, passam das veias das pernas, vai subindo assim até chegar aqui no intestino, absorve aquela coisa toda e vai para o fígado. Só que imagina se lá tem um pedaço de um bicho morto, tem um pão, tem um biscoito, tem uma bolacha, tem uma cerveja, tem uma cachaça, tem um refrigerante. Essa mistura química toda já não é muito legal para o nosso sangue. Imagina só se ainda a pessoa não vai no banheiro. Se a pessoa tem lá quilos de cocô velho, podre, acidificando todo o organismo, intoxicando o sangue, que vai tudo para a corrente sanguínea, essa putrefação toda. O sujeito tá lascado desse jeito. Não tem como ter saúde com o intestino que não funciona. É impossível. Porque através dos intestinos, nas vilosidades intestinais, eu vou deixar um card aqui falando sobre isso, é através dali que nosso sangue vai puxar todos os nutrientes para a nossa corrente sanguínea. E se essa parte do nosso corpo não está funcionando, significa que está absorvendo substâncias tóxicas. O outro canal de eliminação de toxina é através dos rins, né? Ou seja, temos que beber água de excelente qualidade, com excelente pH, né? Com as composições físico-químicas em ordem, e temos que eliminar a urina, certo? Então, assim, além da quantidade da água que a gente toma, a gente tem que preocupar também com a qualidade dela e se essa água que está entrando está saindo, né? Porque eu costumo dizer aqui nas consultas, tem muita gente que tem retenção de líquido, então a pessoa pega a pele dela assim, ela não vem, é uma pele grossa, dura, e nem sempre é gordura. Geralmente é água parada. Eu gosto de falar aqui, né, para dar uma didática um pouco melhor, que a água parada dá dengue, né? Então assim, água parada na gente, coisa boa também não vai dar. O outro canal de eliminação de toxina é o nosso pulmão, ou seja, a gente tem que respirar um ar de excelente qualidade e eliminar gás carbônico. Simples assim. Quando um desses emunctórios, apenas um, fica comprometido, ou seja, não funciona, a pessoa não respira direito, ou ela não defeca direito, ou o rim não funciona, enfim, alguma coisa fica comprometida, todo o organismo da pessoa fica sobrecarregado. Consequentemente, a homeostasia dela não vai funcionar direito e deixa o corpo propenso a ter doenças. Isso gera um quadro de acidose muito grande. O nosso corpo ele funciona com o pH do nosso sangue, deve oscilar numa faixa estreita de 7,35 até 7,43. Quando o nosso corpo é muito sobrecarregado com ácidos, com o intestino sobrecarregado, com oxigenação deficiente, ou seja, hipóxia, principalmente nessa coisa aí de ficar usando máscara para lá e para cá, a gente não tem um aporte nutricional de substâncias básicas, entendeu? Consequentemente, nosso organismo vai ficar sobrecarregado, gerando um quadro de acidose muito grande. E esse pH do sangue, que deveria oscilar entre 7,35 até 7,43, o corpo vai fazer um esforço muito grande para tentar manter nessa faixa. E, consequentemente, ele vai roubar minerais de várias partes do corpo. Quando o corpo fica carente de minerais em algum determinado lugar específico ali no corpo, a química que ocorre ali, que dependem desses minerais, fica comprometida. E aí onde que surgem as doenças? Aí começa lá diabetes, câncer, pressão alta, doença cardiovascular, artrite, depressão, ansiedade, estresse, dores em geral, enfim, por aí vai. Psoríase, doenças Alzheimer, Parkinson. Obviamente que essa coisa toda está relacionada com diversas outras coisas, não exclusivamente com isso.
mas é só para abrir um pouco o horizonte, para vocês entenderem um pouco da origem das doenças. Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouco agora, já que a gente está falando do nosso sangue, pH, essa coisa toda. Eu vou trazer aqui à tona um texto muito bom do Márcio Bontempo. Ele é um médico, membro da Associação Brasileira de Nutrologia, e ele tem um livro que se chama Relatório Orion, de 1985. E apesar de ser um livro, entre aspas, antigo, é um livro extremamente atual. Então vamos lá. As condições do sangue. Aqui, ó. Fato digno de nota é a condição do sangue do homem moderno. Muito ácido, bastante viscoso, pobre em oxigênio, carregado de toxinas e excesso de gorduras, remédios e minerais como cálcio e sódio. Só abrindo parênteses aqui, por que minerais, cálcio e sódio? Porque estamos falando do sangue. Cálcio não é para ficar circulando no sangue, e nem o sódio, certo? Perdeu-se no tempo o conceito da importância de uma dieta mais simples, frugal, natural e suficiente. A condição dos intestinos do ser humano é decididamente caótica, apresentando putrefações focais ou amplas, permitindo assim que o sangue assimile cronicamente cargas tóxicas, que serão distribuídos por todos os tecidos e células. Então, voltando aqui, só tomar uma aguinha terapêutica aqui. O sangue do homem, hoje em dia, ele é muito sobrecarregado com diversas toxinas, igual eu falei anteriormente. Nosso intestino não funciona, a pessoa fica com o intestino preso, e mesmo as pessoas que ainda defecam regularmente, vão 1, 2, 3 vezes no banheiro, a qualidade dos alimentos que essas pessoas colocam aqui dentro é de péssima qualidade. Então é miojo, é pão, é todo tipo de coisa industrializada, bolacha. E o que acontece? O nosso sangue fica muito tóxico. E o seu sangue ele circula desde a ponta da sua cabeça até no dedão do seu pé. E esse sangue vai ser circulado ali com toda essa podridão ali que você coloca na sua alimentação. Como que um sujeito quer ter saúde desse jeito? Não dá, não tem como. Uma hora ou outra essa coisa vai estourar. E aí vai dar problema. Então, vou trazer aqui um pouco do conceito bíblico, certo? Falando exatamente sobre o sangue, né? Porque isso aqui foi enfatizado na Bíblia também. Está em Levítico, capítulo 17, versículo 11 e 14. Porque a vida da carne está no sangue, pois a vida de toda a carne é o sangue. Ou seja, a pessoa continua se intoxicando, mesmo assim, eu digo isso porque grande parte da população é cristã. Né? E tá todo mundo cagando e andando. O termo é esse mesmo, tá cagando e andando para o que elas colocam aqui dentro. O negócio é cerveja, churrasco, ficar todo loucão lá e vai lá com comida industrializada e não tá nem aí. Acontece que as coisas que você coloca dentro do seu corpo vai se transformar em um sangue de qualidade ou não. Acontece que se não for um sangue de qualidade, você vai ter doença, e se for um sangue de qualidade, você vai ter vida plena, com bastante longevidade, vitalidade e disposição para desfrutar de uma vida muito boa, como Deus fez para a gente aproveitar. Então vamos começar agora a levar um pouquinho aqui o conceito para a questão da água e de oxigênio. Eu vou trazer aqui um breve texto do Marcelo Marcondes. Ele tem um livro aqui que se chama Clínica Médica, Propedêutica e Fisiopatologia. É um livro de 1979 e na página 416 está escrito o seguinte: o sangue é um líquido viscoso que circula no interior do sistema dos vertebrados. Tem importância em todos os setores da medicina, pois é através dele que as substâncias vitais atingem os órgãos e tecidos. A mais importante dessas substâncias, presta atenção nisso, eu vou até marcar aqui, vou grifar aqui. A mais importante dessas substâncias, o oxigênio, é carregada pelas células vermelhas fixadas à hemoglobina. Então vamos voltar aqui. O que o saudoso Marcelo Marcondes disse? A substância mais importante que tem no nosso sangue é o oxigênio, certo? Deixe isso bem fixado aqui na sua cabeça. Então imagina só,
vitamina, mineral, aminoácido, hormônio, enzimas, tudo é muito importante. O oxigênio é mais. E por que eu estou trazendo isso daqui? Deixa eu ver se eu vou falar isso daqui agora. Tá, eu vou trazer um conceito meu aqui primeiro, depois eu trago uma outra citação aqui que é sobre o Prêmio Nobel de Medicina, que fala exatamente sobre a questão do oxigênio. Então, o que acontece? O oxigênio é a substância mais importante que a gente tem no nosso sangue. Só que a pessoa, além de não respirar direito, né, lembra que eu falei que a respiração é um dos canais de eliminação de toxina. Ou seja, a pessoa respira um ar puro e elimina gás carbônico. Isso faz com que o nosso corpo entre num estado de equilíbrio entre o do pH sanguíneo, que oscila entre 7,35 até 7,43. Se a pessoa não respira direito, esse equilíbrio do pH sanguíneo fica desequilibrado, consequentemente a nossa homeostasia fica enfraquecida, doenças vão surgir. Simples assim. Então vamos trazer aqui agora uma situação do Daniel Buarin. É um livro que se chama A Dieta que Evita o Câncer. É isso mesmo, Dieta que Evita o Câncer. Esse livro é de 1996 e na página 145 e 146 está escrito o seguinte. Ele faz referência, né, a um prêmio Nobel de medicina aqui, que é do Dr. George Ward. O Dr. George Ward, alemão, famoso por haver ganho o Prêmio Nobel de Medicina, acredita que uma das peças centrais do quebra-cabeça da causa de todas as doenças da civilização, de todas, é a redução do oxigênio celular. A redução do oxigênio celular, a causa de todas as doenças. Trata-se de conclusão simples, mas abrangente. Assim sendo, muitas doenças que suportamos como inevitáveis e de certo modo incuráveis, como câncer, diabetes, arteriosclerose e as doenças vasculares a ela relacionadas, as moléstias autoimunes, as enfermidades reumáticas, úlceras digestivas, dentre outras, têm entre suas causas como elemento de destaque a deficiência crônica de oxigênio em momentos sutis do metabolismo celular. As alterações degenerativas que os bioquímicos e patologistas testemunham, descrevem e explicam com rebuscadas minúcias técnicas, mas que se reconhecem impotentes de evitar ou mesmo desacelerar, são, de acordo com esse postulado, a consequência de um constante sofrimento celular causado por uma reduzida cota de oxigênio. A degeneração das células fecha um círculo vicioso em que a disponibilidade de oxigênio vai diminuindo cada vez mais, com o resultante agravamento desse processo mortífero. Então, vamos voltar aqui de novo. Tá muito explícito aqui, rendeu um prêmio Nobel de Medicina. Eu não lembro se é em 1967, acho que é de 1967. Rendeu um prêmio Nobel, né? Então, assim, não é pouca coisa. E lá está bem enfatizado, está minuciosamente explicado ali que a causa de basicamente todas as doenças é devido à hipóxia, ou seja, deficiência de oxigenação. E trazendo lá para o texto do... Deixa eu só confirmar aqui para não ter nenhum erro aqui. Aqui do Marcelo Marcondes. O oxigênio é a substância mais importante que tem no nosso sangue. Comparando aqui com o Prêmio Nobel de Medicina, é muito claro que, assim, não é pouca coisa. O oxigênio é muito importante para a nossa saúde. E a pessoa que vai lá e coloca todo tipo de cigarro aqui pra dentro, vai lá, eu gosto do cheiro da gasolina, vai lá, fica cheirando aquela coisa toda, a pessoa tá adoecendo. Simples assim, certo? E por que eu falei de tudo isso e até agora não falei da água? Você já parou pra pensar o que é a água? Você já parou, assim? O que é a água? A composição dela, H2O. Ou seja, são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ou seja, grosseiramente falando, a gente pode assumir que se a gente tem 100% do H2O, né, H2O, tem aqui 66%, a gente pode assumir que é hidrogênio.
e 33% é oxigênio. Então assim, dá pra ver que 33% da água que a gente toma é oxigênio, grosseiramente falando. Não é exatamente isso, mas para ficar um pouco mais didático para vocês. Se 33% da água que a gente toma é oxigênio, entende a importância dessa coisa toda, porque 70% do seu corpo é água. Então, assim, eu não fiz as contas, não tô a fim de fazer aqui, não vou fazer agora, mas se 70% do seu corpo é água e 33% dessa água é oxigênio, imagina quanto de oxigênio que tem no nosso corpo. Lembrando que isso aí a gente está falando a nível celular, ou seja, a gente tem o nosso líquido extracelular e intracelular e tem nosso corpo todo que faz essa química orgânica completa, do jeito que é o ser humano. E aí o que acontece? O sujeito, além de respirar um ar de péssima qualidade, o cara ainda não toma água. O sujeito tá ferrado, tá lascado, não tem como ter saúde desse jeito. E aí ocorre todo esse cenário que a gente conversou aqui anteriormente. Sangue viscoso, cheio de toxina, rim cheio de infecção, cheio de pedra, todo tipo de putrefação intestinal a pessoa começa a ter. As células começam a desenvolver um quadro de acidose muito grande. Consequentemente, com essa coisa toda, a homeostasia da pessoa fica em desequilíbrio. E assim, a pessoa não pode mais sobreviver, a não ser que ela comece a dar condições do corpo dela se regenerar. Só que vamos fazer uma continha básica que eu deixei ela pronta aqui, ó. Vamos entender a importância de tomar água e a importância do que é a água no seu corpo. Ó, uma pessoa de 50 anos de idade, 50, certo? 50 anos vezes 12 meses seriam 600 meses de vida. 600 meses de vida vezes 30 dias seriam 18 mil dias de vida que essa pessoa tem. Então, a pessoa de 50 anos de idade, ela já viveu 18 mil dias. Agora, imagina só, 18 mil dias vezes 2 litros d'água. Que eu imagino que uma pessoa que tem um mínimo de saúde, ela toma 2 litros d'água por dia. No mínimo, assim, chutando baixo, certo? Então 18 mil vezes 2 litros d'água por dia dá 36 mil litros. 36 mil litros de água durante 50 anos. Então você acha que a quantidade e a qualidade dessa água que você está colocando aqui para dentro não importa? Ao longo da vida, mas eu fui desenvolver tal doença, eu tinha 30 e poucos anos, mas não tomava água de qualidade, e aí? Colocava um monte de substância tóxica, e aí? Como é que acontece essa coisa toda? Entendeu? Então assim, é impossível uma pessoa ter saúde plena se ela não toma água, se ela não respira um ar decente, se o intestino dela não funciona, se ela coloca um monte de substância química aqui na pele. É impossível uma pessoa ter saúde. E assim, isso aí está fundamentado em tudo aqui que eu acabei de falar. Está fundamentado em vários livros, livro de médico, né, de fisiopatologia, de fisiologia, essa coisa toda. Então, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo era isso. Ficou um vídeo longo, sem corte nenhum, eu só vou fazer umas edições aqui para colocar o texto para todo mundo poder acompanhar de uma forma mais simples. Caso quiser tirar print, fica mais fácil, né, para que as pessoas passem a ter consciência do que é o próprio corpo. Né, porque na escola, eu acho que assim, a maior doença é a desinformação, é a falta de educação. Porque tem muita gente com um nível superior e não tem consciência do próprio eu superior, que é você mesmo. Então a pessoa não está nem aí para alimentação, não está nem aí para água, substância química em todo o corpo, que é o que gera, né, as doenças na nossa vida. Certo? Então, o vídeo de hoje era esse. Espero que você tenha curtido muito esse vídeo. São informações preciosas. É um tipo de informação um pouco distinta do senso comum. E são esse tipo de informações que eu quero trazer aqui em prol de ajudar você a despertar um pouco sua consciência para você ter um pouco mais de sabedoria sobre você mesmo, para que você consiga cuidar melhor do seu físico, emocional, intelectual e espiritual. Porque somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E se você não cuida do seu físico, consequentemente os outros 3 campos, emocional, intelectual e espiritual, ficam comprometidos. Não adianta nada, a pessoa vai lá, eu vou na igreja e tal, e a pessoa não tá nem aí pro físico, entendeu? É um tanto ignorante, certo?
Pessoal, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixe seu comentário aqui o que você achou a respeito disso. E até em breve para um próximo vídeo. Não esquece de deixar alguma sugestão para próximos vídeos aqui, tá bom? E um abraço a todos, muita saúde e paz e até mais!